Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente importante, tão importante quanto comunicação dentro do relacionamento, que é individualidade, ou melhor dizendo, a importância de respeitarmos a individualidade do outro dentro de um relacionamento afetivo. E por que eu estou trazendo esse tema? Primeiro porque foi um tema que eu abordei muito com uma das minhas consulentes, que eu atendo na terapia semanalmente, e ela tá num casamento bacana, se reconstruindo de várias situações, e esse foi um tema que surgiu. E quando esse tema surgiu, eu entendi que é um tema recorrente e que eu não tinha me atentado. Principalmente nas leituras de tarô que eu faço, que são muito voltadas para o relacionamento, tem muito essa questão da individualidade, ou melhor dizendo, do não respeito à individualidade do outro, tá? E aqui nesse meu canal, eu sempre trago muitos assuntos falando sobre o pós-término, sobre a reconstrução depois de um término de relacionamento, a restauração da sua autoestima, para que a gente possa chegar no que eu chamo de fase 4 dentro do meu método, que chama método Elo, que é você alcançar um relacionamento que realmente seja saudável, que realmente você tenha plenitude. Agora, o ponto é, este tema individualidade, ele é tanto para você que está no relacionamento ou tanto para você que está buscando um novo relacionamento. Se você está no relacionamento, fica comigo porque você vai entender o quanto que isso é importante. Se você não está no relacionamento, esta é a oportunidade para você olhar para o seu anterior relacionamento e compreender se a individualidade ela estava realmente sendo respeitada por você e pelo outro na relação, para que nos próximos relacionamentos você possa respeitar a sua individualidade e, consequentemente, a respeitar a individualidade do outro. Lembrando que o lema que eu sempre bato, você, seu relacionamento, se você não respeitar a sua individualidade, provavelmente o outro também não vai respeitar a individualidade sua e a dele também. Então é importante que você respeite a sua individualidade. Mas ok, o que é individualidade? Vamos entender que dentro de um relacionamento, e aqui eu tô falando relacionamento, tanto faz, se é homem homem, mulher mulher, mulher com homem, não importa o tipo de orientação que exista dentro desse relacionamento, tá? O que eu quero dizer é que todo relacionamento, a dinâmica é a mesma, tá? As diferenças são muito sutis. Quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento aqui é formado de dois pilares. São duas pessoas que juntas formam um relacionamento. E eu vou trazer o mesmo exemplo que eu trouxe para ela dentro da terapia, só que aqui eu busquei outros recursos para ficar mais fácil para vocês. Então vamos imaginar que essa capa aqui de DVD, se você não sabe o que é um DVD, é onde você tem um CD, né, com fotos dentro. Isso aqui é o DVD do meu casamento, olha só, né? Pra quem não sabe, eu e a Olivia, nós nos casamos com uma festa temática, é festa caipira, né? Foi uma festa junina de verdade, onde nós nos casamos de verdade dentro do casamento. Mas vamos lá, vamos entender que isso daqui é o relacionamento, tá bom? Isso é o relacionamento. E o relacionamento ele é construído do quê? Ele é construído de duas pessoas. Duas pessoas que têm o mesmo nível, tá? Independente se seja mais velho, se ganha mais, se ganha menos, seja mais novo, não importa. Ambos na relação têm o mesmo nível, ok? Bom, para ficar mais fácil didático aqui, eu vou virar os bonequinhos para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Cada um de vocês na relação é um pilar. E esses pilares precisam estar sustentados, precisam estar fortalecidos para sustentar o relacionamento. Então, o relacionamento aqui, o que é? O relacionamento aqui é esse DVD, que está sustentado, né? Vou colocar aqui, ó, por esses dois alicerces, ok? Beleza. Se um desses alicerces ele tá bamba, o outro não sustenta. É normal, diante de uma relação, durante uma relação, que tenha essa oscilação. Um tá mais fraco, o outro vai lá e suporta. O outro tá mais fraco, vai lá e suporta. Ou seja, enquanto um na relação tá um pouquinho mais fraco, o outro tá mais forte. Quando esse outro que tava mais forte se sentir um pouco mais fraco, o outro vai se sentir mais forte. Ou seja, sempre vai haver um equilíbrio, porque vai ter um momento que eu vou me doar um pouco mais, vai ter um momento que a outra pessoa vai se doar um pouco mais, e assim sucessivamente. Sempre vai estar um completando o outro, e é isso que mantém o equilíbrio dentro da relação. Agora, entendendo que cada um de nós no relacionamento, nós somos pilares,
nós temos que compreender que esses pilares eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser fortalecidos. E o fortalecimento de um pilar não basta apenas o apoio do outro, basta o respeito à individualidade. Ou seja, se eu não respeitar o espaço do outro dentro da relação e entender que uma relação tem que ser vivida apenas, né, juntos, como se nascessem grudados, essa relação, ela fatalmente vai fracassar. Por quê? Porque você precisa do seu espaço. Você precisa do seu tempo. Do mesmo jeito que uma relação, que um relacionamento, ele precisa do momento a dois, cada um na relação precisa ter o seu espaço individual. E o que é esse espaço individual? É o momento onde você vai fazer as suas coisas. É onde você vai fazer as coisas que você gosta. Você vai ter os teus hobbies, você vai ter o seu tempo sozinha, é onde você vai ter o seu tempo com seus amigos. E claro, tudo isso dentro de acordos, dentro de uma série de coisas. Aqui eu não estou falando de relacionamento aberto, que poderia ser também se isso estiver nos acordos desse casal, tá? Mas aqui não é o caso. Então, o que a gente precisa entender? Se nós não respeitarmos, se não dermos espaço para que o outro tenha o seu próprio espaço, esse relacionamento ele vai fracassar em algum momento, de alguma forma. Fracassar dentro de um relacionamento não quer dizer que vai se separar. Eu já, infelizmente, já tive acesso a relacionamentos de longa data, mas a relação entre os dois, ela tá falida já há muito tempo. Dormem na mesma cama, vivem a vida juntos, pagam as mesmas contas, mas a relação já tá fracassada. Por quê? Porque existe um aprisionamento, existe um excesso de controle de um e permissividade do outro que faz com que essa relação ela se desgaste por falta de individualidade. No caso do porquê eu trouxe esse tema hoje, que nem estava na minha pauta de trazer esse tema agora, mas eu achei tão importante isso, foi que na conversa com essa minha consulente, e a gente tem eu tenho um atendimento com ela semanalmente, e aí nós estamos falando sobre o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, e ela falou, eu gosto tanto de fazer boxe, eu gosto tanto de fazer B, tanto de fazer C, né, dança disso, luta disso e tal. Só que toda vez que eu vou conversar com meu marido sobre isso, ele fala, mas você vai dar conta? Mas você vai aguentar? Mas isso vai ser interessante? Tudo bem que por trás disso pode ter um nível de proteção, ele tá querendo cuidar, querendo entender se realmente ela vai dar conta daquilo. Ok, pode ser que não dê conta, pode ser que ela não tenha mais estrutura física para aquilo, e tá tudo certo. Só que ela só vai perceber e identificar isso no momento em que fizer. E ela, sempre a partir desse ponto, por não receber esse aval, esse apoio do marido, ela acabava deixando de fazer, o que faz com que ela passe a maior parte do tempo sem fazer aquilo que ela gosta. E com o tempo isso vai enfraquecendo. Imagina você dentro de uma relação onde o que você gosta de fazer nos seus momentos livres, no seu momento você com você mesma, você não pode fazer. Ou porque o outro entende que isso não é bom para você, ou porque o outro não quer que você faça, porque isso não é bom para ele, ou porque o outro simplesmente quer controlar o que você faz ou deixa de fazer. Então, dentro de uma relação, é extremamente importante que a individualidade, o espaço do outro seja preservado. E se você hoje está dentro de uma relação e você percebe que não há esses espaços, está na hora de você sentar com a pessoa com quem você convive, com a pessoa com quem você tem esse relacionamento e falar, vamos conversar sobre os nossos espaços? E é certo que em alguns relacionamentos, e isso eu vejo uma certa constância, um dos parceiros, normalmente o homem, alguns falam assim, mas eu não preciso sair com meus amigos, tá tudo certo aqui. E então, para ele, a individualidade dele não é tão trabalhada. E ele não entende o quanto que isso é importante, porque ele tá também preso numa obsessão, ele tá preso numa realidade, num excesso de controle, e acha que a parceira também tem que ser conivente com isso. E a verdade é que não. Se você não se posicionar buscando a sua individualidade e o outro tiver esse comportamento controlador, tá? Consequentemente, você vai ceder a isso.
Então, a individualidade, quando a gente vai trabalhar a individualidade dentro da relação, é importante que ambos entendam a importância? Claro que é importante. Porém, o mais importante é você compreender o quanto isso é necessário para a sua vida. Por exemplo, eu tenho momentos, tô casado com a Olivia, nós somos juntos há 14 anos, são 12 anos de casamento, temos 2 filhos, temos uma família muito bacana, sempre crescendo, sempre evoluindo um com o outro, somando um com o outro, mas há momentos em que eu quero estar sozinho. Eu não quero nem os meus filhos perto. E não porque eu não os amo, mas porque eu preciso daquele momento. Eu preciso daquele momento sozinho. E eu não tô falando no momento, por exemplo, tô aqui gravando vídeo, ou então eu tô trabalhando, que normalmente eu tô sozinho trabalhando, ou atendendo as pessoas. Eu tô falando do meu momento, onde eu pego o meu café, vou para um campo, normalmente eu vou para um local que eu tenho aqui dentro do condomínio, e lá tem árvores, tem um banquinho, eu sento lá e fico quieto. Isso, para mim, é trabalhar a minha individualidade. E aí eu medito, eu respiro, eu leio um livro. Tem momentos que eu gosto de aí sair com um amigo e tomar uma cerveja, assim como ela, e assim sucessivamente. Quando nós temos esse equilíbrio com relação à individualidade no relacionamento, a nossa relação ela fica mais forte. Nós nos tornamos mais fortes, porque neste momento de cultivar esse nosso espaço, essa solitude, nós estamos nos recarregando. Nós estamos pensando. Você só consegue pensar direito quando você está livre de outras influências à sua volta. Então é importante sim que dentro de um relacionamento você cultive isso. E este foi um grande ponto que gerou grandes crises na época da pandemia. Por quê? O casal estava acostumado, se via de manhã, depois se via à noite. Aí veio a pandemia, veio o isolamento, começaram a se ver. Eu tive casais, por exemplo, que eu atendi, que em menos de um mês eles já estavam querendo se separar. Por quê? Primeiro, porque não cultivavam a sua individualidade. O que é? Mas Alex, cada um ficava num canto? Sim. Só que eu estar fora, né? Por exemplo, eu tô aqui, minha esposa tá aqui e eu tô aqui trabalhando, tá bom? E eu tô aqui sozinho, não tô vendo ela e aqui ela não está me vendo. Isso não quer dizer que eu estou cultivando minha individualidade. Por exemplo, se eu estiver trabalhando. Se eu estou trabalhando aqui sozinho com outras pessoas, tá certo. Eu não tenho esse convívio? Não tenho. Mas eu não estou cultivando a minha individualidade. Eu estou trabalhando. Então eu preciso ter um momento em que eu me conecto comigo. Não é o fato de me conectar comigo apenas no trabalho. É com os meus hobbies, com os meus interesses, com aquilo que eu quero. Assim como ela também. Quando o pessoal se juntou por conta do isolamento, o que aconteceu? As pessoas não sabiam nem viver juntas e muito menos sabiam em ter o seu espaço dentro de casa no momento de isolamento. Então, uma das alternativas que eu trazia para eles, para muitos que vieram atrás de mim na época, buscando aconselhamento, buscando um help, porque realmente estavam enlouquecendo com toda essa relação, né, que estava se tornando até tóxica. Eu falei, viu, vocês têm um tempo para cada um? Onde um tá, o outro tá. Então, eles, dentro da limitação física deles por conta da pandemia, cada um começou a cultivar a sua individualidade. Então, individualidade não quer dizer que você tem que sair de casa. Pode sair? Pode, se assim for melhor para você, se você entender que isso é bom para você. Você vai sair, você vai trabalhar a sua individualidade, você vai se conectar com aquilo que você gosta, vai ver amigos, vai se divertir, vai se sentir mais recarregado e depois você retorna para o ambiente do casal, tá? Agora, quando nós vamos trabalhar essa individualidade, é importante que ambos estejam alinhados com isso. É importante que ambos entendam o que é essa individualidade. Porque a comunicação, ou melhor dizendo, a falha de comunicação, é um dos pontos que mais pega dentro dos relacionamentos. As crises de relação, elas começam com as falhas de comunicação. E a falta de individualidade, de cultivo da sua individualidade, de respeitar a individualidade do outro, eu posso dizer com bastante certeza, pelo menos a experiência que eu tenho dos últimos 12 anos como terapeuta e 25 como tarólogo, que o não respeito e não entendimento da individualidade é um outro ponto
bem crítico dentro de um relacionamento. E que a tendência é desgastar profundamente ao longo da jornada. A diferença é que a comunicação, quando ela começa a ficar muito falha, fica muito mais evidente. A individualidade, quando ela não é trabalhada por si mesmo e, né, respeitando o outro também, e o outro respeitando, ela corrói de dentro para fora. Quando você percebe, você já tá há muito tempo sem fazer o que gosta, sem ter o seu momento, sem ter o seu espaço. Então é extremamente importante que você, antes de dizer pro outro que você precisa da sua individualidade, você precisa compreender o quanto isso está sendo presente na sua vida. O quanto isso realmente faz diferença na sua vida e o quanto isso realmente depende de você. Porque se você não se posicionar diante do seu parceiro, da sua parceira, que você quer ter o seu tempo, você quer ter a sua individualidade, isso não quer dizer que você não gosta da pessoa, reforçando, o outro talvez nem vai entender. Justamente por não ser algo tão divulgado, tão falado, o outro não vai compreender. Então, entenda você primeiro. Ah, Alex, é verdade. Nossa, o meu namorado, o meu marido, minha parceira, não importa. Nossa, sempre me controla, eu sempre quero fazer uma coisa, fala que não é legal, não deixa, sempre arranja um jeito de eu não fazer aquilo que eu gosto dentro desse escopo da individualidade. Agora, a responsabilidade de quem? De não ter feito, de não ter buscado a individualidade? É do parceiro ou é sua que foi conivente com a decisão do outro? Então esse é o ponto chave aqui, a autorresponsabilidade. Por isso que eu bato tanto na tecla, que você é seu relacionamento. Aquilo que você vive, aquilo que você, né, cultiva dentro de uma relação, a forma como essa relação, melhor dizendo, ela se manifesta, é a forma como você se manifesta no relacionamento consigo mesma. Então para nesse momento, olha para a sua vida. Se você está num relacionamento, para e pensa, será que eu estou aproveitando a minha individualidade? Será que eu estou cultivando isso que é tão importante para mim e para a relação? Se você não está em nenhum relacionamento, para e pensa, isso era algo validado no relacionamento anterior? Então chegou a hora de eu começar a me posicionar e entender esse valor para que num próximo relacionamento eu realmente possa me posicionar e validar a minha individualidade. Quando você valida a sua individualidade, o outro só tem uma opção, na verdade duas. Ou ele respeita a sua individualidade, ou ele está livre para buscar outra pessoa na qual ele queira controlar. Na verdade, é assim que funciona. Agora, quando você se anula sua individualidade para agradar o outro, porque o outro, né, ele não concorda com aquilo, e claro, nós estamos falando dentro de um contexto de acordos, tá? Quando você faz isso, fatalmente você começa a se desgastar internamente, você vai murchando, talvez seja esta a expressão melhor aqui, você vai murchando. E lá na frente você perde a vontade. Ah, Alex, eu queria muito, eu quero ir, mas eu falo pra ele, viu, vamos lá, vamos fazer aquela dança. E ele fala, ah, eu não quero, não gosto de dança. Ok, ele não é obrigado a gostar de dança. Mas se você gosta, vai fazer uma dança. Vai fazer. Qual o problema? Entende o que eu quero colocar? Então esse é o ponto-chave. Se o outro não quer, ele precisa respeitar aquilo que você quer. Se aquilo que você quer tá muito fora de acordo, de valores do outro, então é um momento de refletir sobre essa relação. Se ela deve permanecer ou não. Esse é o ponto-chave aqui dessa questão também. Tá certo? Pessoal, um beijo no coração. Se fez sentido, compartilha, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e deixe seus comentários aqui se você realmente valida a individualidade dentro da sua relação afetiva, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê. Ah, e para você conhecer os meus workshops, livros, meus serviços, atendimentos com tarô voltados para relacionamento ou para sua vida, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Já estava esquecendo já, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês. Toda a minha paz. Valeu!